Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos, vem por meio desse áudio transmitir com a palavra de Deus que se encontra no livro Escritura aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 25, que diz: Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Queridos e amados irmãos, aqui o escritor aos Hebreus escreve essa palavra de advertência, né? Alertando. Então, o tema dessa palavra é o seguinte: não preciso ir à igreja para estar com Deus. Será que isso é correto? Será que esse pensamento é certo? Então, irmãos, não frequentar a igreja é um tipo de desobediência, né? Em tese, segundo, entendemos como um contexto, ou seja, um problema de saúde, né? Um problema que impede a pessoa de ir, às vezes a pessoa está acamada, problema de saúde, não é mesmo? Ou a pessoa não chegou em tempo para ir ao culto devido ao seu trabalho, não é mesmo? Ou, né, um temporal de chuva que impediu a pessoa de ir por conta que ela está ilhada, não tem como ela atravessar um rio, por exemplo, não é mesmo? E às vezes alguma erosão que a chuva provocou. Então isso é justificável, irmão. Isso é justificável. Isso existe justificativa para a pessoa não ir na igreja, né? E isso é bem-vindo por motivo de força maior, por essa justificativa da pessoa não poder estar presente lá na igreja, em comunhão com a comunidade, com os irmãos, devido a esse problema aí que eu acabei de dizer, né? Em tese, isso está correto, certo? Agora, não preciso ir à igreja para estar com Deus, esse pensamento, na minha visão, está errado, irmãos. Isso é uma desculpa, né? E qual é o perigo de deixar de congregar? Não é mesmo? É vários, né? Distanciamento de Deus, esfriamento espiritual, não é mesmo? Uma fagulha, ou seja, uma brasa longe da fogueira, com devagar ela vai apagando, vai perdendo o ânimo, né? Vai esfriando e de repente, quando ela perceber, ela está apagada. Não sente mais desejo de ir para a igreja, vontade, e ela esfriou, ela apagou, né? E por que não dizer ela desviou? É isso mesmo, irmão, essa é a palavra. Desviou do caminho, perdeu aquela essência de estar ali junto com os irmãos. Esse é o perigo de não congregar na igreja, irmãos. Muitos estão abandonando a igreja por motivo injustificável, né? Pretexto, obstáculos. Muitos colocam obstáculos. Uns moram até perto da igreja, parede da igreja, próximo, mas não vai, irmão. Não vai. Qual é a desculpa? A chuva. A chuva, ela só se torna um obstáculo para a pessoa não ir na igreja quando ela provoca uma erosão, deixa a pessoa ilhada, né? A pessoa está correndo perigo de morte,
No caso de um deslizamento, alguma coisa desse sentido, a pessoa tem que se abrigar, arrumar um jeito de sair dali. Isso, em tese, é correto, certo? Mas se não há esse problema, não existe, por que então que a pessoa para de congregar e começa a colocar obstáculo na chuva? Entendeu? Começa a colocar obstáculo. O que desencadeia aí, irmão, é a fragilidade na fé. A pessoa fica fraca na fé, ela fica mais suscetível ao ataque, né, da influência maligna. Sua mente se torna uma oficina de pensamentos ruins, negativos, entende? E por aí diante, irmãos. A queda no crescimento espiritual, a pessoa não cresce, ela fica raquítica, anêmica. Falta de alimentação espiritual faz com que ela perda a coragem, o ânimo, né? E aí ela fica suscetível ao ataque, né? Falta de ensino, ela não é mais ensinada, ela não tem mais um discipulado preparado, né? Ela falta amadurecimento para ela não tem mais aquela orientação, e ela perde o discernimento, e daí, quando ela perceber, ela está desviada, não é mesmo? Ela não é mais orientada, ela não é mais corrigida, ou seja, ela abandonou a comunhão, ela abandonou a igreja, ela esfriou na fé, né? Então, o que que acontece, irmão? O escritor aos Hebreus está advertindo aqui, né? É pecado eu não ir na igreja? Não é bem um pecado, nesse sentido que eu disse aqui. Não é pecado desde que seja algo, né, que está impedindo a pessoa de ir, no caso da tese da chuva que provocou uma erosão, certo? Alguém que está acamado, alguém que adoeceu, está doente, precisa de um socorro médico e por aí vai, certo? Ou a condução que deu um problema lá, por aí. Agora, se não existe nada disso e a pessoa não vai na igreja, isso é desobediência. É isso. Tem uns que moram até perto da igreja, olha a igreja lá dentro, mas não vai. Tá vendo? Isso é desobediência, segundo os escritores hebreus. Agora, aqui no Brasil, irmãos, né? Existem várias comunidades. Comunidade do Ribeirinha, por exemplo, eles andam distâncias de barco até chegar ao local do culto. É isso aí. Eles navegam a distância longe em barcos para cultuar a Deus. No Nordeste, nas sertanias do Nordeste, eles vão a cavalo, a burro, a carroça, certo, irmão? Para cultuar a Deus, anda distâncias longes, quilômetros e mais quilômetros, até chegar na igreja. Para eles não tem tempo ruim, irmão, mas eles vão mesmo. Eles vão. Por quê? Porque eles querem conforto espiritual. Eles querem propósito espiritual, compromisso com a fé, compromisso com Deus, propósito espiritual, crescimento espiritual, aproximação de Deus, conforto espiritual. Enquanto muitos têm condições, irmão, muitos têm carro de luxo e qualquer chuvinha não vai na igreja. Outros têm bicicletas boas, né? Outros moram em frente da igreja, não é mesmo? Outros têm até, né, barco de luxo, não vai na igreja, irmão. Não vai, entendeu? Prioriza as coisas tipo esporte, prioriza entretenimento, prioriza, né, outras coisas que não faz parte da parte espiritual. Prioriza tudo isso. Diversão, prioriza tanta coisa, irmão. Não vai na igreja. Entende? Eles dão mais ênfase a essas coisas do que ir lá no culto adorar a Deus. Entendeu? E tem condições de ir, tem condução para ir, tem todos os meios para ir e não vai.
Entendeu? Agora, se é para trabalhar, se é para sair lá para resolver alguma coisa do seu próprio interesse, pode estar caindo um mundo de chuva. Eles vão. É isso mesmo. Pode estar caindo um mundo de chuva, eles vão. Aí quando uma chuvinha ralé, uma chuvinha fraca, é quanto basta para colocar obstáculo para não ir na igreja. Isso é desobediência. Prioriza uma porção de coisa e abandona a fé, abandona as coisas de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos não vivem essa palavra. Muitos vão na igreja, né? Mas não vivem essa palavra. E eles abrem uma exceçãozinha, é uma exceção. Quando tem um evento de grandiosidade, um cantor famoso, gospel, né? Um pregador de renome, aí eles pedem licença para a chuva. Dá uma licencinha para mim? Preciso ir para a igreja hoje. É isso aí. Mas é só hoje, viu? Só hoje. Hoje eu preciso ir, porque hoje vai estar lá um cantor de renome, pregador de renome. Eu vou fazer uma forcinha, né? Aí eu vou. Não, irmão, você tem que ir, independente de ser cantor de renome, pregador de renome, evento de grande porte, você tem que ir na igreja, né? Você tem que ir no que diz respeito a compromisso com Deus. Não que você é obrigado a ir na igreja, mas você precisa entender que a comunhão, a comunidade precisa estar reunida, segundo o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Nós, a igreja, precisamos reunir porque o tempo se aproxima. E muitos estão tendo esse costume de abandonar a igreja por qualquer motivo, né? Uma chuvinha de nada e não vai. Enquanto a comunidade ribeirinha anda distância de barco navegando, outros de cavalo, outros de jumento, outros de a pé, distância quilômetro, quilômetro chegar no culto, para sentir aquela paz, aquele conforto espiritual, outros tem tudo na mão e não vai para a igreja. Entende? Essa palavra de exortação é advertência. Cuidado para você não esfriar na fé. Cuidado para você não desviar. Procura frequentar a igreja. Procura se aproximar de Deus, né? Você às vezes tem muito talento, mas está enterrando o seu talento. Muitos precisam ouvir os seus ensinamentos. Muitos precisam ouvir a sua palavra. E você está deixando a desejar por conta que não está indo na igreja. Está enterrando o talento, está enterrando os dons. Pessoas precisando te ouvir e você está intocado dentro de casa porque uma simples chuva caiu, condições você tem, mas você não quer ir. Isso é desobediência. Então, missionários que estão para os quatro cantos da terra, onde a palavra de Deus chegou, missionários lá na África, anda distâncias e longas distâncias, não é mesmo? Para poder então pregar a palavra de Deus. Aí. E a pé. No contexto bíblico propriamente dito, Jesus andava milhares e milhares de, né, a pé. Quilômetros e quilômetros Jesus andava da Judéia para Galiléia, da Galiléia para Samaria, né? Ali vai encontrar com a mulher samaritana, João capítulo 4, no poço de Jacó. Jesus anda caminhadas e mais caminhadas para pregar o reino de Deus. Jesus não tinha Hilux. Jesus não tinha Ferrari, jatinho, entendeu? Jesus não tinha carro de luxo, carro popular, né? Jesus não tinha bicicleta. Jesus não tinha nada disso. Alguém pode perguntar: ah, mas naquela época não tinha esses carros modernos, não existia isso? Existia outros tipos de transporte. Existia jumento, né? Alguns cavalos, que era raro naquela região, camelo, mas Jesus preferia andar a pé. Olha lá. Então. A visão de Jesus não estava em transporte. Ele queria pregar a palavra. Então, nada impede, irmão. Né? Pessoas têm tudo isso na mão. Pessoas têm tudo quanto é tipo de condição de locomoção na mão, mas não vai para a igreja. E as próprias pernas. Mora perto da igreja, parede e meio da igreja e não vai. Você entende? Aí. Então.
Exatamente. Agora, quando fica um problema de saúde, sai embaixo de chuva, enfrenta situações adversas, mas vai. E agora? E quando está bem de saúde, por que que não vai na igreja? Porque não quer, né? A não ser a tese que eu já disse aqui. A tese, né, da que a pessoa não tem como ir por motivo de força maior. Justificativas, bem-vinda. Mas quando está tudo a favor da pessoa para ir na igreja e ela não vai, é desobediência. Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25 em diante. Entende? Então Jesus andava a pé e pregando o reino de Deus. Jesus não tinha conforto nenhum. O conforto dele era pregar as escrituras sagradas. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nosso comportamento em relação à frequência na igreja, irmão, né? Vamos pregar a palavra de Deus, vamos frequentar a igreja, né? A não ser se nós não tivermos mesmo condições, né, de estar presente ali no culto por um motivo de saúde ou um motivo que chegou à tarde no serviço, tarde do serviço, o horário já foi embora, o horário do culto já está praticamente acabando, né? Ou uma condução que quebrou, alguma coisa dessa natureza que não deu para ir, o carro que deu problema, a bicicleta que furou o pneu, o ônibus que atrasou. A essa tese é bem-vinda. Essa justificativa está coerente, né, com essa ideia de não ir para a igreja. Agora, se dá para ir para a igreja, tá tudo na minha mão, tem tudo à disposição minha e eu não vou, isso é desobediência, né? Então, fica aqui essa palavra de alerta e advertência. Esta é a mensagem da tarde.